gente sabe do caos que é São Paulo. A gente tenta ainda dar uma segurada de uns 10, 15 minutos para começar, para que as pessoas possam pegar o culto inteiro. Mas enfim, quem pode chegar mais cedo, que ótimo. Entregar esse momento a Deus, pedir para que aqueles que estão se dirigindo aqui venham em segurança. Pediria que vocês fechassem seus olhos por um instante, se esquecessem de tudo aquilo que viveram hoje, ontem, no passado, que você pudesse ser inundado somente do presente. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de mais um dia nos reunirmos para poder louvar o seu nome. Nós estamos aqui para te adorar, te louvar, te agradecer, te bendizer, ó Pai. Independente das coisas que nós vivemos no passado, nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, pois nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos o seu povo. Nós aprendemos a nos alegrar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que vivemos no nosso passado, e te agradecemos pela esperança de um futuro completamente distinto. Nós cremos na sua palavra, nós cremos no futuro. Nada poderá nos afastar do amor de Cristo. Por isso que nós perseveramos na nossa fé. Por isso que nós permanecemos firmes, pois nós cremos na sua graça, na sua soberania. Nós cremos que você que nos capacita e nos sustenta através do seu Santo Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos nossos familiares. Nós te agradecemos pela vida que nós possuímos. Nós sabemos, Pai, nós estamos em condição completamente distinta de muitas pessoas do mundo, e nós te agradecemos por isso. Nós não somos merecedores e ainda assim você nos abençoado. Não somos dignos de nada e você tem nos ofertado tudo. Você entregou o seu cruz por nós e nós somos gratos por isso. Por isso nos reunimos aqui para te adorar, para te louvar. Nós te agradecemos, Pai, em meio ao caos e em meio às dificuldades. Nós te pedimos, Pai, nos cuide, nos guarde, nos abençoe, e segundo a sua palavra, segundo aquilo que você tem separado para nós, nós cremos que os seus planos são os melhores que os nossos. Então, Pai, fale de maneira poderosa esses corações que estão aqui hoje sedentos por Ti. Eles vieram ter um encontro com você, Pai. Eles vieram escutar a sua palavra, eles vieram escutar a sua voz. Eles vieram saber aquilo que você deixou escrito para eles. Então, que a sua palavra possa ser semeada nos corações e seja feita a sua vontade, pois sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos e iremos te louvar. Receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, e eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos, Jesus. Diga: eis-me aqui, eis-me aqui pra te adorar, Senhor Jesus. Vamos, Jesus. Diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Diga: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo aos teus braços, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Levante seus braços e diga: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Os seus braços levantados é sinal de rendição. Vamos, Jesus. Eis-me aqui. Será que você consegue declarar isso? Vamos, igreja. Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Diga a Ele, diga a Ele. Eis-me aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Diga: Santo Espírito, o Santo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Inunda esse lugar com a tua glória, Yeshua. É o
sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. É o que nós queremos neste lugar. Tua glória, Senhor. Vamos juntos, não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus, tua presença, Pai. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Levanta o volume da sua voz e declare: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. Vamos! Vem inundar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Vem inundar, enche este lugar, Senhor. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, neste lugar. Tua glória, Senhor. A presença dele é real aqui. Vamos provar. Vamos provar o quão real. E bondade. Vamos provar o quão real. Sim, a presença dele é real. Vamos provar da sua glória. Ela não é um arrepio, ela não é um sentimento. A presença dele é uma pessoa. E mesmo você não sentindo nada, comece a clamar isso, comece a cantar isso. Vamos provar, vamos provar, vamos provar, vamos provar. Vamos provar o quão real. Vamos! Vamos provar da sua glória. Prova aí, meu irmão, vamos! Vamos provar o quão real. Vamos provar da sua glória e bondade, Senhor. Em uma só voz, cante: Santo Espírito. Santo é. Vem inundar, encher. Ah, Senhor, venha. Venha com a tua glória sobre esse lugar, Senhor. Inunda esse ambiente. Muito mais que estar aqui, manifesta a tua presença entre nós. Sim, manifesta a tua presença, Yeshua. Nós queremos sentir o teu toque. Nós queremos sentir o Senhor falar através da tua palavra. Nós queremos ser inundados pelo teu Espírito Santo.
Vem e nos inunda nessa noite. Ache corações aqui aflitos, ache corações cansados, pessoas pensando em desistir. Sim, venha renovando fé aqui nessa noite, renovando esperança, trazendo confronto da tua palavra, que transforma o nosso caráter, que nos deixe mais parecidos com o Senhor. Vem, Senhor, nós te queremos, nós te queremos, nós te queremos. Diga: Santo Espírito, e Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração, e sermos inundados por tua glória, Senhor. Em silêncio expressou a sua dor, a cada prego e espinho suportou. Eu não entendo o tamanho deste amor, que é imensurável, que é imensurável. Naquela cruz eu imagino seu olhar, em agonia cada vida a salvar. Hoje o Cordeiro ressurgiu como um leão, e ele rugiu, me ajuda aí! E morreu como um cordeiro. Ele venceu, ele venceu. Morreu como um cordeiro, surgiu como um leão. Ele venceu, ele venceu. Em silêncio, em silêncio expressou a sua dor, a cada prego e espinho suportou. Eu não entendo o tamanho deste amor, que é imensurável, que é imensurável. Naquela cruz eu imagino seu olhar, em agonia cada vida aqui a salvar. Hoje o Cordeiro ressurgiu como um leão. Quantos creem nisso? E ele ruge aqui nesse lugar, e ele ruge. Solta esse leão aí.
teu amor nos encontrou. Declare aí, nem a vida irá nos separar. O teu amor nos encontrou. E nem a morte, nem a vida me moveu como um cordeiro, surgiu como um leão. Ele venceu, ele venceu como um cordeiro, surgiu como um leão. Ele venceu, ele venceu, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida, o que está no meu Jesus que vive está. Vamos encerrar declarando porque ele vive. Porque ele vive. No amanhã, porque ele vive. E temor não há, mas eu bem sei, eu sei, o que está nas mãos que vive está. Amém. Glória a Deus. Antes de vocês sentarem, pediria que as crianças fossem direcionadas. Vocês quiserem sentar mais à frente, pode sentar, tá? Acho que fica melhor até. Fica mais acolhedor. Você quer falar? Então fala agora. Foi você. Fala alguma coisa. Tá bom. A última vez. Tá bom. Ele pediu comida, tá? Ele tava pedindo chocolate. Deve ser o desejo de muitas pessoas também. Podem sentar. Podem vir mais pra frente se quiserem. Mas se quiser ficar onde tá, no lugar também, fica à vontade. Boa noite. Semana passada nós viajamos, tivemos um tempo em família, mas a gente crê que quem faz a obra não somos nós, é Deus. Então, mesmo ausente, somos homens e Deus sempre se faz presente. Leandro na missão, Yudi, Sam, Gil, todo mundo que tem contribuído. Às vezes a gente chega e vê tudo organizado, não imagina a correria que é nos bastidores, mas nós cremos que quem faz a obra é Deus e Ele vai permanecer fazendo, porque a palavra dele nunca volta vazia, ela vai entrar dentro de corações e fazer aquilo que necessita ser feito. Nós temos tentado começar no horário, mas a gente tem notado, foi até no começo eu falei um pouquinho acerca disso, que às vezes algumas pessoas têm problema com o horário. A gente sabe que São Paulo é meio louco quanto a horários. Daí depois quem quiser sugerir alguma coisa, a gente acha que começando 8 horas às vezes pode se prolongar muito, 7h30 talvez seja o horário mais plausível para que todos consigam.
Quem puder chegar mais cedo, seria melhor até para poder pegar o louvor, pegar todo o culto, né? Embora não seja uma igreja, se trata de um culto a Deus. Ademais, vamos entrar na parte mais importante. Pediria que todos abrissem suas Bíblias em Marcos 4. Nossa, eu fico muito feliz agora eu estou vendo bastante gente com Bíblia. No começo a galera não via com Bíblia. Agora bastante pessoas abrindo a Bíblia. Abriram? Galego, é muito trabalhoso segurar esse papel. Não é papel, é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós temos reverência com a palavra de Deus, tudo se torna diferente. Eu aconselho. Quem não tem Bíblia física? Porque eu não trouxe, senão me lembrem a semana que vem. 1, 2, 3, 4. Tinha mais gente que não tinha levantado a mão? 5. Podem me cobrar semana que vem. Só ressaltar essa diferença entre ter o livro em mãos e a gente olhar no celular. O celular é muito bom, é muito prático, é bênção. A gente poder fazer anotações rápidas, mas da mesma forma é um objeto de distração. Essa luz, hoje nós estamos sendo dominados por ela. A palavra é um momento mais íntimo, um momento que você vai conseguir manusear, vai conseguir entender. O celular tem a praticidade, você escolhe a linguagem que você quer, mas será que você vai conseguir achar os livros na medida que formos falando? Quanto mais habilidade você tiver com a Bíblia na mão, demonstra que mais perto você está de conhecer os mistérios insondáveis de Deus. É difícil já compreender a palavra. Imagina sem meditar nela, sem ter ela de maneira prática. A maioria das vezes a gente fica ouvindo somente versículos espaçados, e isso faz com que a gente cometa pequenos enganos. A gente cria uma fé que ela rapidamente vai embora. Nós temos uns versículos do dia como fosse o suficiente. A Bíblia é inteiramente ligada. De Gênesis a Apocalipse, ela retrata a vida, a morte, a redenção de Cristo. Se a gente não compreende esses pequenos detalhes, a gente vai ficar usando a Bíblia como um livro de autoajuda, um livro mágico, que muitas vezes não vai satisfazer aquilo que nós imaginamos, porque nós conhecemos e interpretamos a palavra errado. Então, meditem na palavra, peguem as suas Bíblias, leiam livros inteiros, leiam capítulos inteiros, entendam o texto e o contexto do que está falando, porque é muito fácil a gente ser enganado, é muito fácil a gente se equivocar. À medida que nós somos hoje induzidos por mensagens falsas, não estou falando nem do Evangelho, de mensagens naturalmente do cotidiano falsas, imagine o Evangelho o quanto é deturpado através do celular. Galego, você está falando da Bíblia? Não, estou falando de mensagens acerca do Evangelho. O Evangelho hoje é um Evangelho barato, um Evangelho onde não há renúncias, onde não há questionamentos. É o Evangelho onde você pega uma palavra e fala: nossa, olha aqui, Deus vai fazer isso. Daí Deus não faz, você se afasta dele porque Papai Noel não trouxe seu presente. A partir do momento que você tem a Bíblia em mãos, você vai entender a totalidade daquilo que Ele deixou revelado para nós. Não somente um versículo. Olha aqui, não são muitas folhas conforme alguns imaginam. É pouco. O dia que você mergulhar, você vai querer mais. Por quê? O Espírito Santo vai fazer isso com a gente. Buscar conhecimento. Esse conhecimento vai abrir a sua mentalidade para tudo na sua vida. Eu corro um sério risco de falar milhares de bobagens quando eu estou com a Bíblia fechada. A Bíblia aberta é tudo o que eu preciso, porque ela vai trazer a palavra de Deus. Olha como que são as coisas. Eu ia falar acerca... Ia não, né? Vou falar acerca de Marcos,
da parábola do semeador. Do mesmo momento que eu vou falando, como eu fico meditando acerca da palavra, eu tive que decidir entre os textos do qual eu escolheria a palavra. Em Marcos 4 fala a parábola do semeador. Depois em Lucas também, 8 também menciona. Em Mateus 13 também menciona. São sutis diferenças, porque se trata da visão que cada um teve, mas essas pequenas diferenças têm um contexto completamente fantástico aos olhos daquele que lê. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu estava ministrando aqui já, falando com vocês, eu estava me lembrando do que falava em Mateus 14, tem uma passagem do qual Jesus está falando que se cumpria a profecia de Isaías. Daí como que eu vou saber se ele está mencionando outro texto e eu não sei, eu não tenho manuseio com a Bíblia? Eu vou olhar e falar assim, o que isso se trata? E à medida que eu medito na palavra de maneira geral, eu consigo voltar lá na época. O livro de Isaías é cerca de 740 anos antes de Cristo, então ele estava dando autoridade para uma palavra de 740 anos antes. Aí a gente vai ler simplesmente como uma palavra. E eu creio que ele colocou no nosso coração, das pessoas que estão aqui, o desejo de buscar mais a ele, que vocês são realmente um terreno fértil, para que a palavra entre e produza frutos, senão vocês não estariam aqui. Claro, muitas pessoas poderiam estar aqui, creio que, por mais que seja o meu desejo, não serão todos que irão reter a palavra, que vão gerar frutos, porque isso não depende de mim, depende de Deus. E como que eu vou entender se Deus realmente quer que eu entenda essa palavra? Porque se você consegue escutar, se você consegue discernir, então use essa sua capacidade intelectual que Deus te deu para buscar mais. Deixe de lado pequenas coisas que não te atraem, que não fazem nenhum bem para você. Quantos de nós gastamos tempos com coisas fúteis e banais e não temos tempo de intimidade com Deus? Isso daqui não é simplesmente um livro. Se trata da palavra de Deus, que é capaz de trazer vida a mortos. O dia que você compreender isso, creio que você jamais se afastará de Deus e da palavra dele. Ainda que você tenha milhares de restrições quanto a homens, quanto a como foi formado a Bíblia, Deus vai te revelar que isso, infelizmente, eu não consigo. Todos já estão em Marcos 4? Coloca na versão NVT, porque daí vocês vão conseguir acompanhar melhor. Diz assim: mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram. Cresceram e produziram uma colheita 30, 60, até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês entendem o significado dessa parábola, se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? Somente até aqui, depois eu leio o resto. Fechem seus olhos, curvem suas cabeças para que a gente possa orar ao Senhor. Obrigado, Deus,
pois Tu nos destes a Sua palavra. Nós Te agradecemos, ó Deus, por manter as Suas Escrituras, por Você nos permitir conhecer um pouquinho da Sua imensidão, dos Seus mistérios, através daquilo que Você deixou escrito, através da vida desses homens de Deus, dessas histórias, Pai, que não são simplesmente histórias, são ensinamentos para que a gente tenha a vida. A Sua própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nessa noite a Sua palavra, Pai, seja pregada. Me dê entendimento acerca daquilo que está escrito. Traga iluminação para que nada além da Sua palavra seja pregado. Eu Te peço, Pai, prepare esses corações, torne esses corações terreno fértil, suscetível a Seu ensino, a Sua palavra. Nós sabemos, Pai, o mundo que vivemos, nós estamos num mundo do qual estamos constantemente sendo atacados, mas nós cremos que Você pode fazer com que perseveramos. Eu creio, Pai, que vidas aqui serão transformadas por Ti. Eu creio aqui que doenças serão curadas. Eu creio, Pai, que Você pode fazer muito mais daquilo que podemos imaginar. Eu creio, Deus, que essas pessoas que chegaram até aqui foi porque Você as escolheu para estarem aqui. Então faça, Pai, aquilo que eu não posso fazer. Prepare, Pai, essas vidas para que realmente elas tenham vidas. Prepare esses ouvidos para que realmente eles ouçam. Abra essas visões para que elas realmente possam ver. É assim que eu oro, Pai, e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Toda vez que eu preparo o sermão, acontece milhares de coisas ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Eu creio que a todos nós foi dado esse entendimento. A partir do momento que a gente começa a meditar na palavra, o Espírito Santo se comunica com nós. Ah, Galego, você escuta uma voz? Não, não escuto uma voz, eu não vejo nada. Mas essas palavras possuem vida. Eu poderia ficar horas e horas falando acerca de um versículo, porque, como eu disse, a palavra está inteiramente interligada. No entanto, quando estou preparando o sermão, é como nada mais existisse. É como eu me transportasse para aquele momento e tentasse reviver aquilo. A partir do momento que o Espírito Santo nos toca, nossa vida não é mais igual. E ela vai nos tocar através da palavra. Como vocês ouviram, a parábola foi feita justamente para aqueles que Ele decidiu, de certa forma, se revelar. Palavras que podem ser obscuras aos ouvidos de um, é luz aos olhos de outras pessoas. Olha como Deus é perfeito. Algumas pessoas não a podem escutar, outras pessoas escutam e se levantam. Algumas pessoas não podem enxergar aquilo que Deus faz, enquanto outras pessoas não conseguem olhar para nenhum lugar do qual não veja Deus. Se você está aqui é porque Deus está abrindo os seus olhos e fazendo com que seus ouvidos também sejam destampados para a palavra dEle. A palavra dEle traz vida. Então retenham com atenção tudo que aqui é dito e depois meditem, porque senão o mundo corrompe, o mundo rouba. Quando eu falo do mundo, talvez vocês saibam de quem é esse mundo, quem está no governo dele. Que vocês possam permanecer firmes e fiéis. No verso 1 diz assim: mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Imagina que todos, quando viam Jesus, se curvavam diante da sua majestade. Majestade essa que não era demonstrada através de uma aparência imponente, mas através de uma linguagem suave, do qual trazia vida.
Para muitos eram palavras de indagação. Para muitos eram palavras que não condiziam com aquilo que eles esperavam. Mas para aqueles que Ele já tinha separado desde antes da fundação do mundo, foi a palavra que trouxe vida. Eles se amontoavam em uma praia para escutar o Rei dos Reis pregar de cima de um barquinho. Imagina que o barco virou um púlpito. Hoje talvez algumas pessoas olhem e falem: nossa, olha a maneira como vocês estão fazendo completamente fora daquilo que é estabelecido como um padrão. O padrão que deve ser seguido é falar acerca da palavra de Deus e pregar o evangelho. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu entendo, mas aquilo que está escrito. A maioria das vezes nós estamos pregando aquilo que nós achamos. É difícil se desvincular de tudo que eu vivi quando eu falo da Bíblia. É difícil eu não lembrar de histórias do meu passado e falar assim: mas como? A Bíblia está falando diferente, mas eu vivi algo diferente. A minha experiência não cria uma regra, uma doutrina para que possa ser pregada ao povo de Deus. Enquanto eu, aqui como pregador, eu tenho que pregar a palavra. Ah, mas aconteceu comigo isso. Se aconteceu comigo, legal, eu guardo para mim. Eu não tenho direito de colocar as minhas experiências como suas experiências, porque a partir do momento que eu coloco isso, talvez eu coloque uma falsa esperança em você. Olha o que Deus fez na minha vida. Amém. Na sua vida Ele vai fazer completamente diferente. Só que nós ouvimos pessoas pregarem acerca daquilo que eles vivem, e eu falo: eu quero viver isso. Não, você não tem que querer viver isso. Você tem que servir esse Deus que Ele serve, que é o suficiente, porque Ele vai trabalhar na sua vida completamente diferente da maneira como Ele trabalhou na vida das outras pessoas. O Rei dos Reis, através do seu barquinho, das suas palavras, Ele estava fazendo com que o seu povo entendesse que Ele era Deus revelado através de um homem simples. Como um homem simples poderia ser Deus? Eles não compreendiam isso. No entanto, as suas palavras os atraíram à beira do mar para escutar coisas que ficariam marcadas pela eternidade. O que ele falava era a palavra de Deus. Tanto que há mais de 2000 anos essas palavras estão aqui, e ninguém pode revogar nenhuma delas. E uma palavra dela só é o suficiente para que um morto ressuscite. Ah, galego, você crê que Deus traga a vida dessa forma? Creio que muitos de vocês têm essas curiosidades, porque eu sempre tive, enquanto ateu. Eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser, mas eu creio que não é mais necessário Ele fazer essas coisas, porque Ele já sacrificou o seu Filho. Ele não precisa mais fazer com que um morto se levante à minha frente. Eu não preciso ver alguém voltar a enxergar para que eu creia que Ele é Deus. Isso Ele fazia em meio aos incrédulos. Agora é nós, enquanto crentes, a palavra dEle nos basta. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Porque a maioria das vezes nós estamos criando um Deus segundo os nossos desejos. Nós estamos adaptando as parábolas à nossa vida, e nós contextualizamos um Deus segundo a cobiça do nosso próprio coração. E nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso. Por isso que é necessário a gente meditar. Quem aqui já tinha lido a parábola do semeador? Vocês leram inteira? Então vocês sabem que a explicação está mais para frente. Imagina se eu chego aqui e leio somente até essa parte. Você fala: nossa, que legal. Daí você fica pensando, o que é? E amém, porque eu creio que também o Espírito Santo pode trazer entendimento acerca daquilo que Ele queria dizer. Mas nos versículos seguintes Ele começa a explicar o que seria isso. Ele começa a traduzir aos nossos corações, aos nossos ouvidos, aquilo que realmente Ele quis dizer. E isso vai fazer com que a gente mude nosso caminho, que a gente preste mais atenção ao nosso redor, que a gente possa enxergá-lo em meio às atrocidades do mundo. Quando eu citei os exemplos dos milagres,
Eu cito porque hoje não é mais comum a gente ver. Pode ser que ocorra em algum lugar, mas nós não vemos mais constantemente isso. E as pessoas às vezes, eu estou vendo um culto ali, eu vou lá. Está falando de Deus, eu acho que Deus vai fazer aquilo que eu imagino que possa fazer. Não, não é bem assim. Senão o crente não morria mais, o crente não ficava mais doente, o crente não tinha dívida, o crente não tinha infelicidade. Nós comparamos a nossa vida, a vida de pessoas humanas. Nós não comparamos nossas vidas aos heróis da fé. Depois leem Hebreus 11, vocês vão conseguir enxergar um pouquinho daquilo que grandes homens viveram, uma vida do qual Jesus era o suficiente. Para quem ainda Jesus não tinha vindo, eles já sabiam que haveria de vir o Salvador, e esse Salvador está disponível para nós, e através da pregação da palavra dele, nós nos encontraremos com ele. É fantástico isso, e eu entender que o maior milagre é um morto ter vida. Se você está vivo, mas você não crê em Deus, a Bíblia diz que você está morto, que as suas obras refletem as obras de um morto. Será que você está vivo ou você está morto? A partir do momento que Ele traz vida, a minha vida se torna diferente. Meus ouvidos escutam diferente, meus olhos enxergam diferente. O que era preto e branco passa a ter cor. O que era simplesmente palavras balbuciadas passam a ser lindas poesias. No verso 2 diz: Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouça, um lavrador saiu para semear. No verso 3, um lavrador saiu para semear. O que um lavrador faz? Semeia. Ele foi redundante. Por quê? Porque é como hoje. Vocês vão verificar depois que o semeador é aquele que prega a palavra de Deus. Hoje, muitas vezes, nós estamos diante de uma multidão falando aquilo que agrada o nosso coração e que traz o holofote para nós. O holofote nunca deve estar sobre mim. As pessoas falam: Galego, por que vocês gostam de fazer com a luz apagada? Por que tem que fazer com a luz acesa? As pessoas falam: mas você está num lugar preto. Por que tem que ser num lugar como? Independente do lugar que nós estejamos, independente do ambiente, independente da luz, a única luz que importa é a luz que vem do alto. É importante que a palavra seja pregada, que o evangelho não seja corrompido. Por isso que eu sou tão chato com isso, com o evangelho. Eu falo: peguem a palavra de Deus, peguem uma Bíblia, não fiquem só no celular, porque senão vocês vão ficar suscetíveis a caírem em armadilhas. E essas armadilhas não são armadilhas de homens. Embora homens acreditam que estão usando simplesmente deles, do intelecto deles, eles estão sendo usados pelo demônio para que ele roube as sementes que foram plantadas em seus corações, que eu creio que ainda pode ser um solo fértil. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Mais para frente ele já menciona acerca da explicação do que se trata. Então eu vou ler as 3 sementes ruins e a semente boa. No verso 5 diz: outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram. Cresceram e produziram uma colheita 30, 60, até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Essa palavra é repetida várias vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas meus ouvidos foram feitos para ouvir.
Só que são todos ouvidos que escutam, que ouvem? Não. Não é porque a pessoa é surda. Não, ela é surda para a palavra de Deus. Quantos de nós já fomos surdos para a palavra de Deus? Eu mesmo podia falar o que quisesse. Por isso que eu creio muito no poder do Espírito Santo, porque só Ele para me convencer. No verso 10 diz: mais tarde, quando estava sozinho com os 12 e outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Imagina que ele tinha se reunido, ele já tinha saído um pouco de cena. Então ele explicou para aqueles que ele tinha mais familiaridade. Por isso que eu falei, sentem mais perto, se sintam mais em casa, mais acomodados. A igreja antes eram em lares. Hoje elas viraram megas igrejas. Glória a Deus por isso. Mas é necessário ainda ter essa comunhão, essa unidade. Muitos hoje querem ouvir a palavra, querem viver um evangelho completamente distante. Eu leio a Bíblia em casa, já é o suficiente. Não, é necessário você congregar. É necessário você estar perto de pessoas que vivem a mesma fé que você, porque eles vão te ajudar. Eles vão compreender as suas dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades. Todos nós talvez estejamos passando por dificuldades em alguma área. Quem aqui não está passando por uma dificuldade nesse momento? Não tem nenhuma dificuldade? Tá vendo? Não sei se é timidez, mas é essa a realidade do mundo. Mas a gente fala, nossa, minha vida é a pior. Você não sabe o que eu estou vivendo. Por quê? A gente olha para quem está melhor. A gente olha para o nosso celular, para a vida que está perfeita ali. Vocês acabaram de ter uma prova disso. Todos nós estamos passando por alguma dificuldade, seja conjugal, seja financeira. Financeira envolve trabalho, social, com amigos, com familiares. Todos nós. Por quê? Porque é assim. O mundo já foi corrompido lá em Adão e Eva, e nós estamos vivendo isso. Mas nós não vivemos mais isso enquanto nós acreditamos em Cristo. Porque ainda que aconteçam essas coisas ruins, nós temos esperança que Ele voltará e nós reinaremos junto com Ele. E amém. É só isso que a gente precisa ter certeza. Essa é a nossa fé. Que ainda que eu passe por momentos ruins, Ele me sustentará, não sou mais eu. Não é mais pela força do meu braço. Ainda que eu tenha que levantar todos os dias, ainda que eu tenha que trabalhar todos os dias, ainda que eu tenha que fazer todas as coisas ordinariamente em ordem, com constância, não sou mais eu que faço. Porque já não sou mais eu que vivo, mas Ele vive em mim. E quem Ele é através de mim? Quem Ele é através de você? Quem Ele é através de você? Ou quem Ele é através de você? Qual é o evangelho que as pessoas enxergam quando te veem? Você é uma parábola para algumas pessoas. As pessoas olham, tentam imaginar a sua vida. Será que em meio às suas dificuldades você está lá reclamando, você está glorificando o nome de Deus? Cadê aquela pessoa que tinha tanta fé? Agora o filho espirrou, já abandonou Deus. Faltou dinheiro, abandonou Deus. Terminou o relacionamento, abandonou Deus. E aí? Será que a semente jogada aí criou raiz? Isso é coisa para ser falado justamente para aquelas pessoas que têm mais intimidade com Deus. Quem aqui nunca foi numa igreja? Nós estamos falando para o povo, creio eu, de Cristo. Nós estamos falando para pessoas que talvez foram machucadas no passado. Não por homens, mas realmente pelo inimigo que utilizou, talvez até mesmo da sua falta de entendimento, para te gerar uma falsa esperança, para criar um evangelho que não existe e você se decepcionar. Mas glória a Deus, Ele te trouxe de volta hoje para você poder realmente olhar para Ele e falar assim: você é tudo que eu preciso. Me direcione para um lugar do qual eu possa conviver com irmãos de fé,
Ah, Galego, mas esse negócio de religião é muito chato. Você vive uma religião, ainda que você não viva de maneira clara. A religião, o que é, para vocês compreenderem? A religião é o ato de religar. O homem tentando se religar a Deus. Todos nós tentamos isso de alguma forma. Ah, eu não vou fazer isso porque Deus não gosta. Ou você faz por uma conduta simplesmente moral. Mas ainda assim é você criando seu estilo de vida. E você tem os seus princípios. Isso daí não deixa de ser uma religião. Só que o que nós vivemos frente ao Evangelho não é simplesmente uma religião, onde um homem busca a Deus. Nós vivemos algo do qual Deus sacrifica seu filho para buscar os filhos que estão aqui. Vocês têm noção do que é isso? Não se trata de um homem buscando a Deus, mas de Deus buscando homens, que vão ser feitos à sua imagem e semelhança. Que a partir do momento que eles crerem, vai começar todo o processo mais maravilhoso que existe. É como uma semente que vai crescer. Você vai crescer em conhecimento, você vai crescer em maturidade, você vai mudar seus comportamentos, vai chegar um momento que você vai começar a dar seus frutos. É isso o Evangelho. O Pai te toca, e aquele que era estéril se torna fértil. A palavra de Deus é maravilhosa, porque só ela pode fazer isso. Ah, Galego, eu posso copiar, tentar copiar e viver uma religião, eu vou virar cristão. Você está me falando, eu vou virar crente mesmo. Não adianta. Você pode tentar imitar, mas vai chegar lá no dia final e ele falará: muitos disseram, Senhor, Senhor, mas você não entrará no reino dos céus. Aparte de mim, pois não te conheço. Mas eu não expulsei demônio, curei enfermos, profetizei em seu nome. Aparte de mim, pois não te conheço. Não se trata do que nós mostramos para os outros, mas no que nós vivemos aqui. Quantos de vocês têm a certeza que estão realmente em um solo fértil do qual tem criado raízes? Quantos de vocês têm certeza do seu novo nascimento? No verso 11 diz: ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para os de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Sabe o que eu acho lindo lendo isso? Que todos os dias eu tenho que voltar para Ele e pedir perdão. Todos os dias eu vejo a minha natureza humana pecaminosa rondando alguma área da minha vida. Mas por que eu vejo isso? Porque diariamente eu medito na palavra dele. À medida que eu me distancio da palavra dele, eu sou atraído por coisas que não me acrescentam nada. Eu sou atraído por aquilo que o mundo quer que me atrair. E a palavra de Deus diz: amigo do mundo, inimigo de Deus. De quem você tem sido amigo hoje? Quem é seu amigo? Se você não é atraído pela palavra dele, talvez você esteja muito perto do mundo. Comece lendo um capítulo. Você não vai gastar 5 minutos. E eu te garanto que sua vida vai ser transformada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Galego, então eu vou ganhar dinheiro, vai curar minhas doenças, eu vou ter filhos, vou ser feliz, viver um comercial de margarina? Talvez sim. Você vai enxergar a sua família onde você não enxergava.
Você vai enxergar em um filho que talvez você já tinha e você não enxergava. Você vai enxergar que você já é muito rico naquilo que você possui. Você vai enxergar que a família que existe de referência não é essa que passa em comercial de TV. É aquela que é pregada aqui. Quais serão as famílias que amanhã serão exemplo para nós cristãos? A que você olha na TV ou a que está escrito aqui? Essa é a realidade do mundo que vivemos. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? Nesse capítulo 4, começa uma série de parábolas, daí em diante. Ele já começa com o básico. Pensa que nós somos como crianças, a palavra fala. Bebê alimentado com leite. Depois vai começar a ser dado alimento mais sólido. Eu creio que aqui não tenha mais bebês, neófitos. São pessoas que já congregam, que já congregaram, que por alguma razão, eu não sei o qual, mas Deus sabe, você sabe, hoje se afastaram do corpo de Cristo. Ah, Galego, você não é o corpo de Cristo sozinho, não. Com vocês eu talvez me forme. Mas ainda assim nós temos que seguir uma série de ordenamentos que a palavra nos instrui. É muito confortável vir aqui só terça-feira. A gente não pede oferta, a gente não faz nada. A única coisa que a gente falou que foi para trazer comida, meia dúzia de pessoas escutaram e trouxeram. O que nós queremos é viver isso. As bênçãos de Deus, mas não as obrigações que Deus nos deu. Nós queremos uma igreja maravilhosa, mas nós não somos uma igreja maravilhosa. Nós queremos uma sociedade transformada, mas a gente não consegue transformar nem dentro da nossa casa. Nós queremos que o mundo seja diferente, mas nós, enquanto igrejas, porque aqui eu creio que vocês entendem o conceito que é igreja, como vocês simplesmente serem igrejas, porque muitos de vocês não congregam em nenhum lugar. Então tá bom, o que você faz enquanto igreja? Quantas crianças que não têm alimento são alimentadas através de você? Quantas vidas escutam a palavra através da sua vida? Quantos orfanatos são construídos através da sua vida? Não estou falando que as igrejas fazem isso, porque também não é a realidade do nosso Brasil. Em Brasília, estava vendo as casas de orfandade, né, de pessoas órfãs. Parece que tinham 14 ou 15 casas. 3 eram não denominacionais, acho que 8 eram do segmento espírita e 2 evangélicas. E aí? Está errado isso? Está errado, mas e a gente? O que a gente está fazendo de diferente? Eu olho, o dado é assustador, mas o que eu faço diferente? Só isso é muito pouco. Estou aqui disponibilizando meu tempo, mas é muito pouco. Para a gente que só reclama do mundo, o que essa palavra que foi semeada no nosso coração tem feito? O que ela tem feito você fazer diferente? Que você fala, é só Deus para fazer isso, porque eu não faria. Agradeço os alimentos ali que vão ser destinados para casa de dependentes químicos do pai do Sam. É isso, Sam? Ele tem uma clínica de dependentes. Eu nem sabia, eu fiquei sabendo esses tempos. Mas nós temos que fazer a diferença. Galego, são muitas pessoas, realmente. Talvez a gente não consiga atingir essas pessoas, mas será que a gente consegue fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro das nossas amizades? Será que nós somos lavradores no terreno da vida? Ou vocês são seres passivos, como o mundo é? Eu oro para que seja levantado pessoas que vão
pregar o Evangelho, falar do Evangelho e viver o Evangelho. Nós somos salvos pela graça, pela fé. Mas não deixe que essa graça vire desgraça, onde você fica parado acreditando que tudo vai acontecer sem você mover um dedo. Verso 14 diz: o lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Será que você consegue se enxergar como um solo e como está seu terreno? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. Nessa noite eu sou semeador. Nesses dias eu tenho sido semeador, mas eu necessitei de outras pessoas semearem na minha vida. Só que eu estive na beira do caminho, porque foi semeada a palavra de Deus. Mas Satanás veio e tomou. Será que a palavra que tem sido semeada na sua vida, o Satanás não tem tomado? Ele vem e toma. Não, ele vem e te distrai. Ele não vem e toma, ele não vai chegar e fazer de maneira grandiosa. Ele vai te distrair através de um vídeo no celular, onde você vai ficar preso a outra coisa, a um momento, a uma noite, a uma balada, a uma droga, a uma bebida, a uma mulher. Tudo isso está aí ao seu dispor, para te afastar do único amor perfeito que existe. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Eu já tinha lido as 2 primeiras sementes. Quantos de nós ouvimos a palavra pela primeira vez e saímos alegres? Nossa, essa palavra foi para mim, Deus estava falando comigo. Passou uma semana, já era. Quantos de nós escutamos a palavra, mas não retemos? Esses são os que mais existem. Pessoas que estão sendo tomadas somente por uma emoção. A conversão não é uma emoção, não é um arrepio. A conversão é uma mudança de vida. A Bíblia fala que é como você nascesse de novo, só que do Espírito. Será que você nasceu de novo? Essa pergunta não é para você ficar se lamentando. Eu não nasci de novo. É para você clamar a Deus, falar: Senhor, faça eu nascer de novo. Eu necessito de uma vida diferente. Eu acabei de falar aqui, eu nem levantei a mão porque eu tenho problemas. Mas eu tenho você, Pai. Então não tenho mais problemas. Eu consegui entender isso. Porque quando eu estou em você, nenhum problema pode me parar. Os problemas fazem parte das nossas estradas. As adversidades nos fazem mais fortes. A gente reclama e quando vai ver, é o agir de Deus em nossas vidas, nos trazendo coisas ainda melhores. Quantos nãos que nos foram dados, que nos permitiram receber sims que a gente nunca imaginou. Quantas portas foram fechadas para que hoje uma magnífica porta estivesse aberta. E a gente reclamando. A reclamação, a murmuração faz parte da história da humanidade. Se vocês meditarem depois nas escrituras, vocês vão ver que o povo que atravessou o deserto tinha por hábito isso. Vocês vão verificar que os reis, os juízes,
tinham por hábito isso. Vocês vão verificar que vocês, eu, temos por hábito isso. Reclamar. Nós não estamos mais saciados com aquilo que Deus tem nos ofertado. Que essas sementes que estão sendo lançadas hoje, que visam fazer você ter o coração mais grato, um coração rendido a Deus, não caia em um solo rochoso, onde você simplesmente se alegra, mas que te faça pensar da maneira como você tem sido grato a Deus. Porque tudo que nós temos, nada nós merecemos. Quem aqui pode falar que fez alguma coisa para merecer um favor de Deus? A graça é o favor imerecido. Quando fala acerca do solo rochoso, diz que aqueles que ouvem a mensagem sem demora, a recebem com alegria. Ele está fazendo menção a pessoas que estão sendo atraídas por uma resposta, que não procuram entendimento. Eles querem simplesmente um remédio paliativo. Todo mundo sabe o que é paliativo? Daí a gente recebe com alegria, fala: nossa, que legal, Deus realmente falou comigo. Daí passa, daí depois volta. Deus não é um remédio paliativo. Ele vem e muda, Ele transforma, Ele molda caráter, Ele transforma vidas. A minha vida não era do jeito que é hoje. Se fosse por mim, eu nunca teria mudado. Hoje eu sei que só Deus para fazer o que fez na minha vida. E de muitas pessoas que eu conheço. Algumas pessoas vão mudar de maneira mais rápida, outras de maneira um pouquinho mais lenta. Mas todos aqueles que tiverem um encontro genuíno com Deus, a sua vida não será mais a mesma. Não será uma alegria passageira, mas será uma alegria em meio à tristeza, em meio aos problemas, em meio ao caos, em meio à doença. O que mais nos afasta de Deus é a doença. Eu estava ali, quando eu cheguei, eu vi o filho do Sam, que sofreu um erro médico. Ele tem 60% só da visão de um olho. Me permite, Sam? É horrível. Você se deparar com uma criança que não pode enxergar, que não enxerga como vocês. Olha os olhos que vocês têm e para aquilo que vocês têm olhado. Vocês se acham dignos de ter os olhos que vocês possuem. Nós não podemos fazer nada a não ser orar. Deus já se revelou de maneira poderosa. Vocês já viram o cego que Deus curou? Hoje a gente vê teatros dentro de igrejas trazendo uma fé ilusória, onde as pessoas são atraídas por isso, por teatros. Se você meditar na palavra de Deus, você vai ver que o cego que voltou a enxergar era um dos poucos casos que tinha acontecido na época. E hoje talvez nós estamos buscando curandeiros e não um Senhor e Salvador das nossas vidas.
E eu creio que o nome dele vai ser glorificado através da vida dessa criança. Eu posso orar por cura, porque eu sei que é sempre feita a vontade de Deus. E não se trata de uma falta de fé. Se trata sim de eu ter certeza daquele que é meu Salvador e meu Senhor, que Ele faz as coisas de maneira misteriosa, e ainda assim o nome dele é glorificado, mesmo em meio ao caos. Só quem tem filho que possui alguma coisa sabe, ou quem tem algum parente, ou que tem alguma pessoa perto, que você vê que você pode fazer todas as suas orações e nada surge efeito, aparentemente. Mas quando você vê que as suas orações mudam seu coração, que você consegue enxergar e a maravilhosa graça de Deus sobre essas vidas e sobre as nossas vidas, de ainda assim nos permitir usufruir do pouco daquilo que nós vivemos aqui, se torna diferente. Será que vocês conseguem agradecer por aquilo que vocês possuem? Cadê ele, Sam? Como que ele chama mesmo? Pedro? Ah, tá. Depois ele vai vir aqui. Isso não é sensacionalismo, isso é a realidade. Pai cristão. Quantas pessoas já oraram pelo filho dele? Quantas pessoas já prometeram? Não se trata disso, se trata da vontade de Deus, e nós temos que crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só Ele sabe o quanto Deus trabalhou no coração dele isso. Imagina a raiva da pessoa que errou. Foi uma enfermeira que, quando nasceu, pingou um colírio errado. Como seria seu coração se tivessem feito isso com seu filho? E a gente fica pedindo por cura. A cura tem que ser no nosso coração. Ele dá pra gente um novo coração. Vem aqui, Pedrinho. Pedro. Quer vir aqui? Traz ele aqui. Vem aqui só pra gente orar por você. A gente pode orar? Papai do céu te ama, tá? Eu pediria que vocês, por um instante, fechassem seus olhos só pra gente orar por ele. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, pois nós podemos ver o Seu agir soberano sobre a terra. Ainda que a gente não compreenda, a gente sabe, Pai, que Você está no controle de todas as coisas. Que Seu nome seja glorificado através dessa criança. Que essa pessoa que já carrega esse nome de Pedro, Pai, possa semear a Sua palavra por onde Ele quer que passe, Pai. Que Você faça segundo a Sua vontade, Pai. Que Você dê entendimento para ele e para os familiares. Que ele continue um menino amoroso, carinhoso. Que ele possa enxergar aquilo que nossos olhos não veem, Pai. Que ele possa ver, Pai, aquilo que Você nos cegou. Que ele possa enxergar a Sua glória. Que ele possa, Senhor, ser luz por onde ele passa. Nós te agradecemos por essa vida, pela vida dos seus familiares, Pai. Os abençoe e os capacite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quer falar alguma coisa? Verso 17 diz: contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem,
cedo desanimam. É tudo sobre o que eu falei agora. Contudo, não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Naquela época as pessoas eram perseguidas por serem cristãos. Hoje também não é muito diferente, mas são proporções completamente distintas. Enfrentam problemas. Qual foi o seu problema que você se afastou de Deus? O que aconteceu na sua vida que você ficou distante? O porquê a palavra não fazia mais sentido para você? Perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. A gente olha, o evangelho é contracultural. Quantos de nós temos vergonha de falar que somos evangélicos? Porque falam, vou me associar a determinadas coisas. Eu não queria nem falar o nome de Deus porque achava que ia me associar a tudo isso que falam de Deus. Mas hoje eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou cristão. Às vezes eu confesso, eu falo, eu sou protestante. Porque quando falam evangelho, já imaginam milhares de coisas. Mas eu tenho orgulho do evangelho. Mas ainda assim eu sou um cristão evangélico protestante. Porque a palavra me foi dada. Para que não mais a gente vive escravo de homens. Não existe intermediário entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Nós escutamos a palavra de uma pessoa e nós acreditamos que essa pessoa nos converteu. Vocês não me devem favor. Vocês não devem favor aos pastores. Vocês devem honra, respeito, que é diferente. Nós vivemos na era de idolatria. Na era onde nós honramos quem não deve ser honrado e desprezamos aquele que deve ser exaltado. No verso 18, indo para o final. As que caíram entre espinhos representam outros, que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, e pela sedução da riqueza, e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Ele ficou preocupado comigo, que bom, bonitinho. Eu falo. A Liz é linda. Ontem ela pegou, estava com a mãe dela, pegou e falou assim: mãe, eu quero fazer uma live. Ficou a coisa mais linda, ela falando algumas coisinhas que estavam no coração dela. Por quê? Tomara que você entenda logo. Quando menciona as que caíram entre espinhos, representa os que outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pela preocupação desta vida. Nós estamos constantemente olhando para aquilo que está ao nosso redor, para as preocupações diárias. Nós vivemos um evangelho onde não pode, não toque, não faça. Daí nós queremos nos preocupar com outras coisas que nós julgamos mais importantes. Não se trata daquilo que eu não posso fazer, mas daquilo que eu devo fazer. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. A partir do momento que a gente começa a compreender isso, a gente não vive mais o que nós chamamos de uma vida preocupada, nem seduzido pela riqueza e pelo desejo que arde em nossos corações. Claro que em algum momento as nossas vidas estão sendo semeadas num solo que a gente já imagina que não irá dar bons frutos. As sementes que você tem recebido
Será que ela tem gerado frutos? As sementes que vocês têm realmente ido buscar, vocês estão guardando ela? Estão desprezando ela? Ou vocês estão semeando em um lugar do qual ela vai dar colheita? A semente não é somente aquelas que vocês buscam aqui. O que vocês estão fazendo o resto da semana? O quanto vocês estão buscando de Deus? Se você não está buscando Deus, é porque você está sendo sufocado pelas preocupações, pela riqueza, por todas as coisas que vão te impedir de dar frutos. Em alguns versos anteriores, mencionava que o sol tinha um fator importante. O sol, ele murchava e fazia secar, mas o sol também faz crescer. É como Deus. O sol brilha para todos, mas o mesmo sol que te traz vitamina D faz com que a carne morta apodreça. O sol está aí para todos, mas a questão é: será que você tem vida ou não? Será que essas sementes estão num lugar do qual elas vão crescer e dar frutos? Quais são os seus frutos? Quais são os seus frutos? Quem está vindo aqui há muito tempo? Quais são os seus frutos? Por que você está vindo aqui? O que está fazendo diferente na sua vida? O que está surgindo diferente na sua vida? O que mudou? Aqui fala que a semente não sou eu, é Ele que dá. Não que eu não tenha responsabilidade acerca daquilo que eu falo, mas quem vai fazer crescer é Ele. Mas é necessário que você ainda assim prepare o solo. Prepare seu solo. Mude sua vida, mude o terreno. Talvez você esteja num lugar que você não deveria estar mais. Você tem andado com pessoas que você não deveria andar mais. Você tem vivido aquilo que você não deveria viver. Chega. Senão vai continuar vivendo momentos de felicidade, enquanto a alegria genuína que só pode ser vivida ao lado de Deus, essa vocês não vão poder usufruir. No verso 20 diz: e as que caírem em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quais são seus frutos? Uma semente pode gerar outras sementes. Oro para que Deus faça que vocês produzam 100 vezes mais. Falei. 100 vezes mais, se não 30, mas que vocês deem frutos. Será que você... Será que você consegue entender o poder de Deus sobre a sua vida? O que Ele pode fazer sobre a sua vida? Será que você está disposto a viver uma vida realmente diferente? Ou você quer continuar vivendo as mesmas coisas, os mesmos ciclos? Sabe aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo? É isso. Nós vivemos uma vida do qual nós andamos em círculos, porque nós estamos olhando para o chão e não para o alto. Tem algo que eu escutei, tem muito sentido, que diz que sempre que você for andar, olhar para frente, para aquilo que tem no seu futuro, para aquilo que Deus te reserva. Olhar para os lados, para ver quem são as pessoas que estão ao seu redor. Olhar para o chão para ver o lugar que você se encontra.
olhar para trás, para se lembrar de onde Deus te tirou. E olhar sempre para o alto, sabendo que a sua força vem de lá. Ele que é o semeador. Que essas palavras possam semear dentro do seu coração, este coração se tornar um solo fértil e ele venha a dar cada vez mais frutos. Pediria que vocês fechassem os olhos. Com os olhos fechados, olhem para o seu passado. Tentem enxergar aquilo que Deus fez na sua vida. Olhe de onde Ele te tirou, dos problemas, das aflições, das lutas. Olhe para os lados, com os olhos fechados, como você pudesse enxergar as pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas que você pode confiar. Quem seriam as pessoas que estariam ao seu redor nesse momento? Estariam ao seu lado? Quais seriam as pessoas que você daria as mãos nesse momento? O que essas pessoas representam para você? Olhe para baixo, como se você estivesse olhando para o lugar que você se encontra nesse momento. Como você tem vivido o seu presente? O quanto Deus tem te sustentado? O quanto Deus tem te avisado do caminho que você tem andado? O quanto Deus tem te direcionado para caminhos distantes, mas ainda assim você tem insistido em caminhar da mesma forma? Agora, se imagine olhando para frente, para tudo aquilo que Deus te prometeu, para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para as promessas dele. O seu futuro tem muito de Deus. O seu medo, a sua insegurança só pode ser sanada através de Deus. As suas doenças, as suas mazelas, as suas feridas só podem ser curadas por Ele, o médico dos médicos. Que você possa reconhecer que você é um ser humano falho e pecador. Que você possa, nesse instante, caso tenha se reconhecido como ser humano falho, ingrato, do qual não tem vivido aquilo que Deus tem te reservado, que você tem tentado lutar com as suas próprias forças, você tem deixado Deus de lado. Que nesse momento você olhou para trás e viu o quanto Deus foi bom com você. Que você olhou para o lado e viu que Deus permitiu que você tivesse ainda pessoas para te apoiar nessa sua caminhada. Que você olhou para esse instante, para o seu momento presente, e tem enxergado as mãos desse poderoso Deus em sua vida. Que você tenha olhado para frente e Ele possa ter te mostrado um futuro do qual Ele irá estar com você. Que você se coloque de pé. Que você se coloque de pé se você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador até seus últimos dias. Que você se coloque de pé, não somente aqui, mas em frente a problemas. Que você encare as batalhas do seu cotidiano. Que você encare a sua realidade, sabendo que isso Deus está usando para te forjar como um guerreiro, do qual está à frente das batalhas. Que por fim você possa, com os olhos fechados ainda, como se estivesse olhando para o alto, enxergando o favor de Deus e pedindo para Ele que Ele te ilumine, para que Ele guie seus passos, reconhecendo a sua fraqueza. Se você se sentir à vontade, pode erguer suas mãos. Você pode
orar em voz baixa, agradecendo por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Nesse momento, converse com Deus enquanto nós iremos louvá-lo. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro duro uma noite, erga suas mãos e cante. Ela vem pela manhã, eu creio. Choro duro uma noite, choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quantos aqui nessa noite creem que ela vem pela manhã? E ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda. Cante, erga a sua voz e cante. E o produto, todavia, independente do que você estiver passando, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Ainda, porque mesmo com a dificuldade, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem estado conosco em todo o tempo, em todo instante. Ele não tem nos deixado. E nós temos que ser gratos por isso. Pode nos faltar o pão, pode vir a doença, e mesmo assim nós vamos erguer nossas vozes e cantar. Ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, por o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me todavia me alegrarei em Ti, Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. A gente às vezes canta uma canção e a gente esquece de prestar atenção, não somente nessa, mas às vezes a gente esquece muito de prestar atenção naquilo que a gente está cantando. E eu passei por uma situação há pouco tempo que essa canção ficou vindo na minha cabeça o tempo todo, porque a gente tem o costume de dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, mas a gente esquece de dar graças a Deus por aquilo que Ele tira também, porque a gente esquece que muitas vezes existem coisas que não são da vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente entra em situações que não são da vontade de Deus. Muitas vezes colocam situações nas nossas vidas que não são da vontade de Deus. E aí a gente canta aquela música falando que a porta aberta é você e a fechada é você, mas a gente esquece de viver isso. A gente canta muito, a gente fala muito, mas a gente esquece de viver. Mas a gente precisa cantar e lembrar que Deus Ele nos dá, mas quando não é da vontade dEle, Ele tira. E às vezes Ele pode tirar até para te ensinar alguma coisa. Ele pode te tirar alguma coisa por um período de tempo e depois Ele te dá de novo, mas para provar que Ele é Deus na sua vida e para que você viva aquilo de acordo com a vontade dEle, mas não de acordo com a sua vontade, não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Amém? Simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto da monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, me tirar o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar.
desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Vou subir o monte que muitos desistiram. Cante. Vou ficar lá. Espanta esse medo. Espanta o medo. Suba ao monte. Faça a vontade do Senhor. Faça aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Não deixa o medo te impedir. Não deixa a insegurança te impedir. Não deixa as incertezas te impedir de fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Galego acabou de perguntar o que você tem feito, mesmo depois de continuar vindo na célula, mesmo depois de ir para a igreja, ou mesmo depois de ouvir a palavra do Senhor. Depois de você ouvir que todos nós temos que falar um pouquinho de Deus para quem está ao nosso lado, o que você tem feito? Você pode ser um pequeno Cristo dentro da sua casa. Você pode ser um pequeno Cristo no seu trabalho. Você pode ser um pequeno Cristo na sua faculdade ou em qualquer lugar onde você estiver, mas desde que você abra a boca. Às vezes você não precisa falar muito, só de você abraçar uma pessoa e dizer: eu estou aqui, eu estou contigo. Isso já traz uma alegria no coração de uma pessoa que está precisando lembrar que existe alguém ali para poder ajudar. E às vezes nós somos essas pessoas. Eu vou subir um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada até te encontrar. Até te encontrar. É o que queremos aqui, Deus. Não estamos aqui para estar à frente das pessoas. Não estamos aqui para o nosso benefício. Estamos aqui para te encontrar, Deus. E que esse seja o desejo do nosso coração todos os dias. Apenas te encontrar, Deus. Eu vou pedir que vocês chegassem mais perto e dessem as mãos. Dessem as mãos como se formassem um círculo. Para que a gente possa entender que sozinhos nós não somos nada. Que necessitamos de pessoas ao nosso redor. Que necessitamos, acima de tudo, de um Deus que nos guie, nos guarde. Que essas pessoas que estão ao seu redor possam simbolizar aquelas pessoas que vocês imaginaram um tempo atrás. Que nesse momento vocês possam notar que vocês não estão sozinhos. Não só a presença de homens, mas você tem a presença de Deus sobre a sua vida. Mas se lembre que Deus usa homens, usa pessoas, para que o propósito dele se cumpra. Que você também possa ser usado por Deus, para que o propósito dele seja cumprido. Vamos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, amém, amém, amém. Uma salva de palmas para Deus.
isso, continuamos firmes nas nossas terças. Ainda tem algumas terças até o final do ano. Convidem seus amigos, estejam presentes. Isso daqui só acontece por causa de Deus. E que nós possamos vir aqui com a intenção de louvá-lo e deixar um pouquinho aquilo que tem nos afligido diariamente aqui, e Ele possa curar as nossas feridas. Tamo junto, um beijo, vão em paz.